Porque o nosso comportamento alimentar, não só durante a gestação, durante a nossa vida, ele vai determinar várias coisas na nossa saúde. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre modulação genética fetal, né? Através da alimentação da mãe. A gente sabe que um dos pilares da saúde é a alimentação. Nada mais importante do que falar sobre a alimentação durante esse período que é a gestação, né? Tão importante que vai determinar tantas coisas na nossa saúde e na saúde do bebê que a gente está formando. Oi, mamães! Eu sou a Valéria Gomes. Eu ajudo mamães e futuras mamães a esclarecer todas as etapas da gestação. Hoje eu tô aqui com mais um tema importante e que é uma das bases de uma saúde, de uma gestação e de uma criança bem formada e bem sucedida, né? A gente sabe que um dos pilares da saúde é a alimentação, né? Hoje em dia, o termo saúde, ele envolve vários pilares, né? Várias bases. É a saúde, é o bem-estar emocional, é o lazer, né? Então, a alimentação é um desses pilares. E nada mais importante do que falar sobre a alimentação durante esse período que é a gestação, né? Tão importante que vai determinar tantas coisas na nossa saúde e na saúde do bebê que a gente está formando, tá? Então, qual é o nosso objetivo, né? Quando a gente engravida? Todo mundo, quando engravida, o que é que a gente quer? A gente quer uma gestação tranquila, com saúde e, acima de tudo, a gente quer formar uma criança saudável, uma criança que tenha uma baixa predisposição a ter doenças no futuro, enfim, quer gerar um ser humano saudável, né? E para isso, a gente precisa falar desse quesito tão importante que é a alimentação, né? Porque o nosso comportamento alimentar, não só durante a gestação, durante a nossa vida, ele vai determinar várias coisas na nossa saúde, né? Então, a alimentação é a base para a gente ter saúde. É aquela velha máxima que a gente conhece, né? A gente é o que a gente come, né? E aí, o que é que se sempre se investigou, né? Porque tem a questão genética, quando a gente nasce, a gente herda a genética do nosso pai e a genética da nossa mãe. Mas sempre se perguntou até onde o meio ambiente onde o indivíduo está inserido, onde o indivíduo se desenvolve, até onde esse meio ambiente influencia na nossa saúde e no nosso grau de adoecimento, né? Então, será que tudo que a gente tem de doença e de saúde é determinado pela nossa genética? Ou será que o meio ambiente ele também interfere, né? Então, é por essa questão que foram estudar até que ponto o nosso meio ambiente ele interfere na nossa genética, né? E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o que a gente chama de modulação genética fetal, né? Através da alimentação da mãe. O que acontece? Existe uma área da genética que se chama epigenética, que é justamente a ciência que vai estudar essa interferência da alimentação e de outros fatores no nosso potencial de desenvolver doenças ou não, tá? Então, vamos lá, para tudo agora, vamos lembrar das aulas lá de biologia, das aulas que a gente estudava quando a gente fazia colegial, né? Quando a gente fazia ensino médio. O que é que acontece? A gente aprende que a gente vem com todo o nosso material genético já determinado. Então, a gente não tem simplesmente como dizer, não, vamos tirar um pedaço aqui do meu DNA. Esse pedaço aqui que vai me causar essa doença, eu não quero. Então, vamos fazer aqui um procedimento para tirar esse DNA. A gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? O nosso DNA, a gente já nasce com ele, é herdado dos nossos pais, das gerações que vieram antes da gente, e ele é imutável, tá? Não tem como fazer essa modificação. Mas o que é que se descobriu? O que é que acontece também? Acontece que os pesquisadores, os estudos, a ciência
descobriu que é possível, através de algumas interferências do meio ambiente, a gente bloquear alguns desses genes que nos causam alguns problemas. Tanto a gente pode bloquear, como a gente pode desbloquear. O que é que vai interferir aí? O que é que vai determinar isso? A nossa alimentação, tá? Então, a nossa alimentação, ela pode funcionar como uma influência positiva ou negativa, a depender do comportamento alimentar que a gente apresente ao longo da vida e principalmente na gestação, né? Então, o nosso DNA, ele é uma sequência e ele é imutável, mas a nossa alimentação, o que a gente ingere, causa alterações no sentido de disparar alguns processos ou não disparar alguns processos, tá? Então, é justamente essa interferência que a gente precisa ter consciência e que a gente precisa evitar, principalmente na gestação, né? Existe um estudo bem famoso, bem interessante, que os pesquisadores, eles pegaram 2 ratinhos, tá? Esses ratinhos, eles eram idênticos, a mesmo material genético, eles eram clones, tá? Exatamente iguais, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eles foram gerados e as mães deles foram alimentadas de formas diferentes. Uma mãe foi alimentada com uma dieta saudável, com alimentos ricos em metil, que são substâncias que justamente causam influência positiva na nossa saúde. E a outra mãe do outro ratinho foi alimentada com uma dieta não saudável, com uma dieta rica em carboidratos, com uma dieta rica em farinha, enfim. Foram 2 alimentações diferentes e os ratinhos tinham material genético igual, e aí os ratinhos nasceram e eles foram criados exatamente no mesmo ambiente, tá? Recebendo exatamente os mesmos estímulos. E aí, ao final do estudo, o que foi que se viu, né? Se viu que um dos ratinhos, ele era magro e ele apresentava uma pelagem escura. E o outro ratinho, ele era obeso e apresentava a pelagem amarelada, mais clara, tá? Então, o que foi que o estudo concluiu? Que a alimentação da mãe, a alimentação da mãe que recebeu uma dieta não adequada, que recebeu uma dieta rica em carboidratos, uma dieta que prejudicasse a metilação do DNA, o que foi que aconteceu? O ratinho, a expressão daquele gene que determina a obesidade se manifestou naquele ratinho. E como aquele gene também determinava a cor da pelagem, então o gene se expressou no ratinho cuja mãe não teve uma boa alimentação e o ratinho ficou obeso, né? Enquanto que o ratinho filho da mãe que teve uma boa alimentação, que teve uma alimentação adequada, ele, apesar de ter o mesmo gene para a obesidade, a mesma tendência genética para a obesidade não se manifestou nesse ratinho. Provavelmente por quê? Porque o gene da obesidade no ratinho cuja mãe foi bem alimentada, ele não se manifestou, né? A alimentação foi lá através dos nutrientes adequados e bloqueou, trancou a expressão daquele gene, tá? Se a gente fosse pensar no nosso DNA como uma grande biblioteca, né? É como se a alimentação fosse a bibliotecária, tá? Ela fica aqui e ela é bem rígida. Ela só aceita passar o nutriente que for adequado. Então, se você me dá um nutriente adequado, eu vou aqui, ó, e fecho esse gene. Eu bloqueio essa chave aqui que pode lhe causar alguma doença. Mas se você não me dá um nutriente adequado, eu vou deixar aqui, essa doença ela vai se expressar dessa determinada forma, conforme o material genético já veio carregando essa tendência, né? Doenças como pressão alta, hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, tudo isso tem um caráter genético envolvido, mas nem todo mundo que traz essa herança desenvolve. Por quê? Porque isso vai depender
principalmente do seu estilo de vida e do estilo de vida que sua mãe teve quando estava na sua gestação, tá? Então, então, Valéria, você está dizendo que é culpa da minha mãe? De certa forma, eu estou dizendo isso. E muito embora os nossos pais, as gerações passadas, não tinham essa noção, né, dessas questões. Mas sim, é uma herança. E dependendo da modificação que possa, dependendo do tipo de modificação que aconteça, você vai levar isso, vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos, o seu filho vai levar para as próximas gerações. Não vai ser uma alteração que vai ser só na saúde dele. Ele vai passar, o material genético vai ficar lá modificado e vai passar para outras gerações, tá? Então, vejam o tamanho da importância que a nossa alimentação carrega, né? O tamanho da responsabilidade que é o nosso comportamento alimentar. Tanto em relação a gente, né? Tanto a responsabilidade da gente com nós mesmos, como a nossa responsabilidade enquanto gestantes, enquanto geradoras de uma nova vida, tá? Você pode me dizer o seguinte, vamos lá. Valéria, mas eu fui para o pré-natal e o meu médico disse que eu só posso ganhar 10 quilos. E eu tô super de boa, assim, tô conseguindo controlar bem o peso, tô conseguindo manter o meu ganho mensal de peso em 1 quilo, 1,5 quilo, tá tudo certo. Não é isso, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer que não é isso. Muito embora a grande maioria dos profissionais só veja essa questão alimentar relacionada a um número na balança, mas não é isso. Não é peso, tá? É qualidade do que se come, a matéria-prima, tá? Não é a quantidade de matéria-prima, não é a quantidade de peso que você vai ganhar, é a qualidade, tá? Então não adianta você chegar também pra mim e dizer, Valéria, mas então me dê uma lista, me dê um cardápio aí, o que é que eu vou comer? E isso uma nutricionista vai te dar, faz parte do acompanhamento, tá? O que pode, dependendo do que você apresenta, dependendo das particularidades da sua saúde, realmente pode ter alguns alimentos que são menos indicados, mas no geral não é isso. Não é uma questão de pode e não pode, tá? É uma questão de avaliar o que se come, de avaliar o todo, de avaliar a qualidade daquilo ali que você está ingerindo, tá certo? Então, a gente tem que parar, analisar e pensar o macro. A gente não pode ficar restrito só ao número de peso, porque eu posso ganhar o peso mínimo que se tem que ganhar, dependendo do meu índice de massa corporal. Mas será que esse peso foi um peso que me nutriu? Será que eu estou nutrida ou eu só estou alimentada? Ou só estou controlando quantidades, tá? É muito importante a gente refletir sobre isso e ver o que é que a gente pode fazer para mudar, né? Deixa eu seguir aqui o meu roteirinho, senão eu me perco. Valéria, mas eu como, eu não sou muito de comer verdura, mas eu como um legume aqui, eu como uma frutinha acolá. Também não é isso, tá? Um erro comum que muita gente comete é achar que porque come verdura também pode comer todo o resto. E não é assim, tá? O que a gente tem que pensar é que existem alimentos e alimentos. Existem alimentos que nos dão qualidade e existem alimentos que nos dão calorias, tá? Existe alimento que é rico em caloria, que é rico em composto químico, mas que não tem nutriente. E aí é isso que a gente tem que botar na balança na hora de fazer o nosso prato, tá? Então, tem gente também que tem muita dificuldade, outra dificuldade grande que eu vejo é não saber identificar os alimentos, não saber diferenciar um alimento de um produto, por exemplo, não saber ler o rótulo, não saber quais são os nutrientes que realmente importam, não saber quais são os aditivos que são prejudiciais. Tudo isso eu vejo também que as pessoas se enganam muito, porque no rótulo tem um nome lá que é light, ou no rótulo tem alguma informação de que é saudável,
E aí as pessoas, por desconhecimento, acabam consumindo isso em detrimento de um outro produto, de um outro alimento que poderia realmente ser uma coisa de maior qualidade, ser uma coisa natural, sem aditivo, menos tóxico para o nosso organismo, tá? Então esse é outro ponto que muita gente erra, né? Outra questão que hoje, nos dias de hoje está muito presente é a questão da preocupação com a imagem corporal, né? É um medo e é uma insegurança realmente da gestação também, que é a questão do corpo, as modificações do corpo, o ganho de peso, que a gente fica insegura, não sabe se o nosso corpo vai voltar ao normal depois do parto, em quanto tempo a gente vai perder aquele peso que a gente ganhou, né? E isso, em algumas mulheres, acaba gerando uma questão, às vezes até psicológica mesmo, de ficar obcecada com o ganho de peso, né? Então, isso leva muitas mulheres a fazer dieta durante o período gestacional para evitar o ganho de peso excessivo. E isso também é ruim, porque tanto a alimentação inadequada, o comportamento alimentar inadequado no sentido de comer errado, quanto a alimentação inadequada no sentido de escassez de alimento, todos, tanto um quanto o outro, são prejudiciais ao desenvolvimento fetal e à metilação desse DNA desse bebê, né? Então não é achar que porque come pouco também tá fazendo um bem. Não é isso, tá? A gente precisa fornecer toda a matéria-prima e a gente precisa fornecer constantemente, tá? Para o feto. E se falta pra gente, vai faltar pro bebê também, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que período gestacional é um período que a gente tem que suprir ao máximo com todos os nutrientes constantemente durante toda a gestação. A gente tem que ter esse pensamento porque isso vai determinar a saúde do seu filho. E não é só a saúde até ele nascer, é a saúde pro resto da vida, tá? Quando a gente gera, quando acontece a fecundação, a partir daquele momento ali, aquela primeira célula vai se dividir em duas, a saúde do embrião e depois do feto, ela vai começar a ser determinada por todo aquele ambiente ali intrauterino, por toda a nutrição da mãe. Então, a partir do momento da concepção, a saúde da mãe vai ser determinante para a saúde do feto e posteriormente para a saúde dessa criança ao longo de toda a sua vida, tá certo? Então, a sua saúde vai determinar o potencial de saúde do bebê. Fazendo um resumo, um apanhado geral, é isso. Então, como é que eu faço para ter a minha saúde e para fornecer essa nutrição adequada? A única e exclusiva forma de você garantir que isso aconteça é não deixar faltar essa matéria-prima, essa alta qualidade nos alimentos que você ingere, tá? É muito importante que se tenha variedade, que se tenha uma boa quantidade e que isso seja uma constante, tá? Tem que ser uma constante, não pode andar direitinho 3 dias e andar errado 2, 3 dias ou 4 dias, tá? Isso tem que ser constante e isso tem que ser um aprendizado para a vida, tá? Na verdade, o ideal, quando a gente pensa em engravidar, é que 1 ano antes, se você não tem uma alimentação que seja adequada ou uma alimentação que precise de reeducação, que precise de ajustes, o ideal é que 1 ano antes de começar a tentar engravidar, você ajuste toda essa sua alimentação, você ajuste a sua nutrição, você comece a comer com variedade, você comece a comer fruta, você comece a comer legume, você comece a comer leguminosa, todos os vegetais, grãos, oleaginosas, tudo isso tem que estar presente o tempo inteiro, tá? É muito importante, tá? Inclusive a variedade, porque um alimento vai ter um determinado nutriente que vai
esse alimento vai ter mais de determinado nutriente, outro alimento vai ter outro nutriente. Então, por isso, você tem que ir rodando, tem que ir fazendo as combinações e garantindo a variedade. Somente dessa forma, você vai garantir a saúde dessa criança e a sua saúde, a sua longevidade, a sua qualidade de vida até o final da sua vida, né? Porque uma coisa é a gente chegar aos 80 anos ativa, com um bom autocuidado, fazendo tudo, aproveitando a vida, com lazer, com saúde. Outra coisa é a gente chegar aos 80 anos acamada, com problema de saúde grave, né? Sendo internada. Ninguém quer chegar aos 80 desse jeito. Todo mundo quer chegar ao fim da vida ativo e saudável, né? Então, para isso, a gente tem que pensar na nossa vida de agora, porque o nosso futuro vai depender do agora. Não tem atalho, não tem o que fazer. Tem que investir nisso. A gente é realmente o que a gente come, não tem para onde fugir, tá? Eu sei que todo mundo fala, mas é isso mesmo, tá? E aí, a gente vai receber já uma herança dos nossos pais. Eu, por exemplo, eu tenho um fator genético muito forte para diabetes, né? E aí, porque a família da minha mãe, a diabetes tipo 2 é presente em toda a família da minha mãe. E eu recebi esse gene do diabetes. Mas aí, o que é que eu tenho que fazer para não desenvolver o diabetes? Eu tenho que controlar a minha alimentação. Eu tenho que me nutrir o mais saudável possível para que eu gire a chavinha lá e tranque esse gene do diabetes para o meu diabetes não se manifestar. Principalmente mais para frente, mais quando eu tiver com mais idade, que aumentam as questões fisiológicas de resistência à insulina, que aumentam os outros riscos, né, por conta da idade. Então, se a idade, o fator da idade, eu não vou ter como mudar, o que é que me resta mudar? O que eu posso mudar? Que é a minha alimentação, o exercício físico, a qualidade de vida no geral, o estilo de vida no geral, né? Só para ficar mais claro, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas em linhas gerais é isso aí, tá certo? Então, e você disse que a única forma de garantir, Valéria, é dessa forma, tendo uma boa nutrição, investindo em bons alimentos constantemente, na esmagadora maioria do tempo. É isso mesmo, tá? Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Todas as suas refeições, elas precisam ter uma alta qualidade nutritiva, tá? Você precisa de alimentos que sejam verdadeiramente alimentos, tá? E não substituir uma refeição que poderia ser nutritiva para você e para o bebê por um alimento que é rico em caloria, por exemplo, mas que não tem valor nutricional praticamente nenhum, né? Então, não tem o que fazer, é muito simples a regra, é investir em todas as refeições com alimentos de alto valor nutricional, tá certo? O que é que eu sugiro, né? Como é que você vai saber? Aí você olha pra mim e diz, Valéria, como é que eu vou saber se eu tô bem nutrida, né? Como é que eu vou saber se minha saúde tá bem? Primeiro, no pré-natal dá pra saber, pela questão de alguns exames que podem ser pedidos, né, pra avaliar. Outra questão é o seguinte, é muito simples, é você conhecer o seu corpo. Como é que tá a sua saúde? Como é que tá o seu bem-estar? Como é que tá a sua disposição? Como é que tá o seu humor, né? A gente sabe que toda a nossa alimentação tem influência em todos esses aspectos da nossa vida. O nosso corpo, ele só funciona bem se a gente se alimentar bem. Então, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem um bom hábito alimentar, você já vai saber de cara que não tem um bom hábito alimentar, porque cada um sabe o que come, cada um sabe o que gosta, cada um sabe o que não gosta, né? Então não adianta se enganar e dizer, porque eu como uma verdura aqui, outra daqui a 15 dias, que eu tenho uma alimentação adequada. Não é assim, né? Então você já vai saber por aí, tá certo? E outra coisa, se você chegou à conclusão que não tá bom, realmente não tá bom, minha alimentação não é boa. Então, se não tá bom, vai faltar. E se vai faltar para você, vai faltar para quem, por consequência? Quem é que depende de você? Quem é que depende dos nutrientes que você ingere? O bebê, o feto, tá? E essa falta para ele pode ser determinante de várias alterações, de várias questões. Pode ser determinante de obesidade,
de diabetes, de doença cardiovascular, de doença mental, tá? Tudo isso pode estar relacionado com a nutrição materna durante o período gestacional, tá certo? Então, vejam o tamanho da importância do assunto que a gente está tratando aqui, né? Reflitam. Só peço isso, que vocês reflitam, né? Porque, Valéria, mas aí tu tá dizendo que eu não vou mais poder comer um chocolate? Não, não tô dizendo isso. Poder, a gente pode tudo, tá? A gente pode tudo. E outra coisa, até para comer uma coisa que talvez não tenha um valor nutricional tão grande, a gente precisa saber escolher, né? Porque, tá, tudo bem, eu decidi que depois do almoço eu vou comer um chocolate. Então, até para você decidir esse chocolate, você tem que ter um comportamento diferente, pensar a sua alimentação diferente. Por quê? Porque um chocolate comercial, que só tem um chocolate ao leite comercial, que é rico em açúcar, que o ingrediente principal dele é açúcar, é diferente de um chocolate 70% cacau. É diferente de uma fruta, por exemplo, que seja mais doce. É diferente de um alimento que tenha menos toxicidade, tenha um valor nutricional melhor, mesmo sendo um alimento considerado que, teoricamente, você não deve fazer parte constantemente da sua alimentação. Então, até para escolher o que teoricamente não pode, você tem que saber escolher, tá? Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, que a gente tem que começar a ter a partir de agora, porque tem que começar agora, não tem tempo. Muitas de vocês já estão com a gestação em curso, muitas de vocês acabaram de descobrir, ainda tem mais tempo, mas tem gente que já está no meio, tá? E para quem já tem filho, o que é que tem que fazer? Existe o que a gente chama de 1000 dias, né? Que é desde a gestação, desde o período da concepção até os primeiros 2 anos da criança. Por que eu bato tanto na tecla de que a criança não deve ingerir açúcar até os 2 anos? É justamente por conta dessas questões. A lógica que funciona para a gestação também funciona para a criança. Por quê? Porque até os 2 anos é o período de maior crescimento e de maior desenvolvimento da infância, né? Então, a criança precisa ter uma alimentação adequada, a criança precisa estar bem nutrida depois que ela sai do ambiente intrauterino também. A gente, quando a gente passa muito tempo numa alimentação inadequada, vira um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso é o que não nos deixa sair dele, tá? Mas uma vez que a gente consegue sair dele, a gente consegue pensar de forma diferente a nossa alimentação. A gente consegue deixar muita coisa ruim que a gente acaba achando que é normal, a gente acaba conseguindo deixar isso de lado, a gente acaba conseguindo inserir novas coisas na nossa alimentação que a gente não conseguia antes, mas para isso a gente precisa sair desse ciclo de má alimentação, de ingesta de alimentos de baixa qualidade, tá? E aí tem que começar hoje, não tem tempo, tá? Cada dia que a gente se alimenta mal é um dia perdido, é um pouquinho mais de toxicidade que vai entrando aí nas nossas células, tá? A gente tem que pensar dessa forma. Então, vai começar a comer bem hoje, não vai deixar para amanhã. Não, mas eu preciso me organizar. Não. Vai precisar se organizar, mas tem que começar hoje. Vai chamar quem come com você, vai chamar as pessoas da casa, vai sentar e vai conversar. Esse é um dos grandes segredos de conseguir virar essa chave. É chamar quem come junto com você, conversar e pactuar uma boa alimentação. Por quê? Porque quando a gente tá sozinho, é difícil sair do ciclo, né? É difícil, mas quando a gente tem alguém apoiando, quando a gente tem alguém junto, dando força e comendo junto com a gente, é mais fácil de conseguir, né? De ter sucesso, né? E aí, até porque o bebê, a saúde do bebê é de interesse de todos, né? Todo mundo, quem é que não quer
os amigos, a família, tá todo mundo ali envolvido naquela gestação, tá todo mundo ali querendo que o melhor para aquela criança, né? Então, nada mais justo do que todo mundo se apoiar em prol da saúde da criança e da sua também. Nada, nenhum problema com isso, né? Então, vai pedir o apoio, isso é muito importante. Esse apoio de quem come junto com você é muito importante, tá? Vai planejar direitinho o que é que vai comprar. Receita saudável é o que mais tem na internet, tá? Como fazer coisas gostosas, como modificar a forma de apresentação dos alimentos. Tem muita coisa, muita coisa. É só questão realmente de procurar, de fazer a listinha, tá? Vai para o mercado, vai para feira de fruta, de verdura, vá para a seção de alimento que você vê. Um alimento, Valéria, mas como é que eu vou saber? É o seguinte, você viu, pensou no que vai comer, pensou no alimento tal, você vê aquele alimento na natureza, você vê, por exemplo, se você pensar em fazer um lanche, tá? Vamos dizer lá, você vê um mamão na natureza, né? Você vê um pé de mamão, você identifica que o mamão tá ali na natureza, né? Agora, um pacote de bolacha, tu vê bolacha na natureza? Como é que você imagina a bolacha na natureza? Não imagina, né? Então, tudo que você não imagina na natureza, tudo que você não consegue visualizar na natureza, é porque provavelmente é um produto que não vai te trazer muito valor nutricional, tá certo? Tem outras questões envolvidas aí, mas que não cabem falar agora. Mas é realmente isso, é você ir pelo mais simples. Quando você imaginar o alimento, imagine se você visualiza ele na natureza. Então, se você visualiza é porque é um alimento saudável, tá? Outro truque, assim, cada vez que você for fazer o seu prato, procure mentalizar com o que eu quero alimentar o meu bebê agora. Como é que eu quero alimentar o meu filho agora? Como é que eu quero nutrir ele? Eu vou almoçar. Quando eu for escolher o que é que eu vou fazer para o meu almoço, você vai pensar isso. O que é que eu quero dar para o meu filho agora? Tá? Então, é uma forma de você estar sempre com essa consciência da importância que sua alimentação tem para a vida, tá? Outra coisa, faça uma faxina na despensa, procure tudo que for enlatado, ultraprocessado, cheio de condimento, aqueles temperos artificiais, desapegue, se jogue fora, desapegue, se desfaça. Tempero natural pode para gestante, deve para gestante, tá? Tempero faz uma diferença enorme e a gente não tem uma cultura aqui no Brasil muito grande de usar tempero natural, tá? Temperos são ótimos, inclusive com essa questão do Covid, são ótimos para a imunidade, né? São ótimas fontes, né? De antioxidante, de anti-inflamatórios, né? E a gente não costuma usar, por quê? Porque a gente se acostuma com o mais fácil, que é pegar aqueles tabletes salgados, cheio de conserva, cheio de corante, cheio de porcaria do supermercado e tacar dentro da panela, né? Então, vamos mudar a nossa forma de pensar, tá? Eu espero estar esclarecendo e estar realmente virando uma chave na cabeça de vocês para que vocês comecem hoje, tá? Outra questão e outra dica importante é: prefiram sempre, se puder, investir em alimentos orgânicos, tá? Porque a questão do agrotóxico também é uma questão muito importante e que também causa essas mesmas reações ao DNA, tá? Então, quem puder, ao invés de investir em produtos caros de supermercado e que não tem valor nutricional, tá? Invistam em coisas mais simples, mais que, se puderem, invistam em orgânicos, tá certo? Porque vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. É investir em saúde, é investir na sua vida, em você. Você vai morar nesse corpo sua vida inteira, então vamos investir no nosso corpo, né, minha gente? É a nossa casa, é tudo que a gente tem. Quando a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? Então, vamos pensar, repensar e começar agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, tá? Agora, a partir do momento que você estiver terminando essa aula, tá certo? Aprenda a identificar os sinais que o seu corpo lhe dá.
Só coma quando tiver com fome. Ou faça lanches leves. Nada de fazer refeições gigantescas com muita coisa calórica. Nada disso. Então, respeite seu corpo. Aprenda o que você gosta, o que você não gosta. Se você tem alguma alergia alimentar ou alguma intolerância, respeite. Não force. Não ingira coisas que você sabe que o seu corpo vai ter trabalho para digerir, vai ter trabalho para degradar, né? Enfim, eu sei que as dificuldades existem, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, né? Mudar, às vezes, uma cultura de uma vida, porque as gerações antes da gente, muitas vezes os nossos pais, eles não tinham consciência disso, né? E aí, às vezes, a gente passa a vida toda lutando contra essas alterações que o meio ambiente nos causa, né? Por conta de alimentação errada que veio desde a gestação e que a gente perpetua durante a nossa vida mesmo, né? Geralmente a gente escuta, né? Eu escuto muito, porque eu sou magrinha, né? Então eu escuto muito, tu é magra de ruim, tu tem uma genética muito boa, porque tu come e não engorda. E se eu tomar um copo d'água, eu engordo 10 quilos. Isso aí, esses comentários, esse tipo de comentário, nada mais é do que o resumo de tudo que eu falei aqui para vocês. É justamente isso. Por quê? Porque dependendo da alimentação que a nossa mãe teve, a gente tem uma expressão genética diferente do mesmo problema que a gente tem lá no DNA. Eu posso ter algum problema de saúde que não foi expressado, que meus irmãos têm, e eu não expressei. Por quê? Porque minha alimentação é diferente, porque o meio ambiente em que eu estou inserida tá me ajudando no sentido de não permitir que aquele problema de saúde se expresse, tá? Então tem gente que vai passar a vida toda lutando contra a balança, por quê? Porque a expressão genética da obesidade já veio lá de trás, tá? Então começar hoje, ter uma boa nutrição, fazer todas as refeições com uma matéria-prima de alta qualidade nutritiva, com alimentos que são de alto valor nutricional, é o único caminho que a gente tem para deixar saúde para os nossos filhos e para as gerações que virão depois deles, tá? Então, não esqueçam disso. Me contem quais as principais dificuldades. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, deixem nos comentários, tá certo? E a gente vai conversando mais. Eu estou aqui com vocês e estou aqui para ajudar, tá bom? Um beijo!